Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil, e no momento sou doutorando na Universidade Federal Fluminense e também na Universidade de Santiago de Compostela, na área de linguagem e linguística, nas duas universidades, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite para participar aqui como apresentador de um tema, de propositor de um tema para o debate. Mesmo fazendo parte da organização, eu recebi o convite previamente para fazer essa exposição e sou muito grato por isso. Então, a partir de agora, eu vou começar a compartilhar com vocês a apresentação que vamos fazer e vou fazendo os devidos apontamentos. Muito bem. Então, aqui nós temos o título da apresentação, Mídia, Norma Linguística e Purismo. Escolhi esse título maior, né, como título Cenas no Português Brasileiro, e vou me atrever a falar um pouquinho da cena galega nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de vivenciar isso por um ano. Inclusive, coloco aqui no fundo, né, da apresentação uma foto um pouco desfocada do Parque da Alameda, porque representa algo importante para mim, nesse tempo que passei na Galícia, e em especial em Santiago de Compostela, um lugar que me acolheu durante todo o tempo de início de pandemia e que era uma espécie de refúgio também para onde eu ia estudar um pouco, para poder estar ao ar livre, né? Bem, nesse primeiro momento, eu vou fazer alguns apontamentos iniciais sobre sobre aquilo com que eu venho trabalhando numa perspectiva teórica de pesquisa, já que eu estou em pesquisa do doutorado em andamento, para depois particularizar o tema específico dessa apresentação, ou desse relatório, como vocês costumam dizer. Então, tenho trabalhado na seguinte perspectiva, né? O arranjo sociolinguístico, que envolve 4 eixos, né? O estudo de variação e mudança, a história e o contexto em que se deram e se dão contatos entre línguas e entre variedades de uma mesma língua. O terceiro, os agentes glotopolíticos em âmbito tanto comunitário como estatal. E o quarto, as estruturas e relações sociais decorrentes de processos históricos e sociopolíticos. Ou seja, todo esse arranjo nós temos entendido, quando eu falo nós, eu e os meus orientadores, Henrique Monteagudo e Marcos Manho, tudo isso é crucial no estabelecimento do que se vai considerar o modelo de língua. E aí eu coloco para vocês alguns termos possíveis para isso. Eu vou problematizar isso um pouquinho mais daqui a pouco, né? No Brasil, recorrentemente chamamos de norma padrão, podemos chamar de norma estándar, não sei, daqui a pouco, quando a pesquisa avançar mais e a discussão estiver mais bem formatada, a gente pode ir nesse sentido, ou como alguns outros grupos de pesquisa têm feito, dito aqui no Brasil, chamando de norma de referência. Então, todo esse arranjo contribui para o que nós temos chamado de sociolinguística da norma, né, como termo técnico com o qual estamos trabalhando. Para essa apresentação em especial, eu digo o seguinte, que as múltiplas relações sociais motivadas e regidas por questões linguísticas, essas múltiplas relações passam muitas vezes despercebidas e se mantêm distantes de uma problematização mais profunda pelos membros da sociedade. Aqui é uma generalização mesmo, entre especialistas e não especialistas, né? Até mesmo entre os especialistas isso pode acontecer. Dada a naturalidade que é atribuída à ideia de uma maneira certa de falar e escrever, sobretudo de escrever, mas isso acaba respingando
muito nos diferentes atos de fala e situações de fala, descrever a língua ou as línguas que circulam nos diferentes meios, né? Eu coloco aqui no singular e no plural, porque no Brasil nós temos o português brasileiro como língua majoritária e, como daqui a pouco entra em cena também a questão galega, então aí nós temos uma situação de bilinguismo que não acontece em termos predominantes do Brasil. Temos algumas cenas bilíngues, mas não é a predominância no território brasileiro. Então, um dos vetores para a manutenção dessa arquitetura sociolinguística é o que os meios de comunicação, e aí é o foco, né, específico dessa fala minha, dessa apresentação, entre eles, né, o rádio, a televisão, os jornais e muito frequentemente, com muita força, as redes sociais virtuais. E nesse sentido, das redes sociais virtuais, não apenas o que aí nesse caso entra muito em jogo o que os usuários pensam a respeito de questões linguísticas, né? Opiniões, gostos, enfim, questões muito subjetivas acabam entrando, muito subjetivas e pouco científicas, o que vamos dizer, natural e passível de problematização também. Então, os meios de comunicação promovem no tratamento, na apresentação e na perpetuação da língua pura e correta, na ideia de um purismo, de uma correção de uma língua ou de uma representação de língua ideal e que seja modelo para todos, né? De acordo com tudo isso, então, o que nós vamos fazer aqui de modo central? Nós vamos mostrar e discutir iniciativas da mídia brasileira, e aí, aqui no Brasil, nós temos uma gama imensa de exemplos de iniciativas midiáticas. Eu selecionei, até mesmo em função do tempo que nós temos aqui para a apresentação, um quadro chamado E aí, professor, que significa algo que te parece, professor? Que dices, como lo explicas e todo. No Espírito Santo, o Espírito Santo é o estado onde eu vivo, aqui no Brasil, a divisão administrativa não é como no estado espanhol, né? Então, o Espírito Santo é o estado, a cidade onde eu moro é Vitória, a capital do estado. Passa, esse quadro é de uma televisão local, né? E também algumas, que eu tenho chamado de pílulas, eu não, muitas pessoas chamam de pílulas na rede social TikTok, na pronúncia brasileira, TikTok, para depois comparar isso com o que tem sido feito no quadro Bigochoeu, que é exibido no telejornal noturno da TVG, Televisión de Galicia, e expandido também para outras redes sociais, entre elas o próprio TikTok, o YouTube, o Instagram, entre outras, né? Então, diante dessas manifestações, ao final eu vou propor questões para que nós discutamos no debate. Então, diante dessas manifestações, ficam perguntas a respeito da validade, da função e do alcance desse tipo de iniciativa, né? E, além disso, como é que se articulam o tom e o discurso desses quadros? Como é o discurso? Ele é conciliador, é autoritário, se ancora em autoridades linguísticas? Como é que você diz como é, ou como, melhor dizendo, como deve ser o uso linguístico ou a aplicação? Existe uma recorrência, uma volta a uma autoridade, um apoio numa autoridade linguística? Muito bem. Antes, então, de entrar propriamente nesse tema específico, eu gostaria de passar meio que rapidamente, porque como esse vídeo está sendo gravado depois dos últimos debates, dos primeiros debates do simpósio, eu gostaria de chamar a atenção para a nomenclatura, para a questão da nomenclatura. Então, o mecanismo normativo, eu usei um termo genérico, generalizador aqui,
Como é que nome tem recebido no Brasil? Se chama língua estándar? Se chama norma estándar, norma culta, norma padrão? Bom, fato é que o termo estándar no Brasil, eu coloquei aqui para vocês numa ortografia dicionarizada, né, aportuguesada e dicionarizada, ou o contrário, né, com E no começo, circunflexo, DAR no final. No entanto, ela, nos estudos linguísticos, quando a gente se refere à norma, é pouquíssimo usada no Brasil. Eu diria que quase não é mesmo utilizada. Com a inserção, né, com a nossa entrada no grupo de estandardologia comparada, é que estamos começando a utilizar até mesmo, porque um dos objetivos do projeto de estandardologia é uma busca por uma nomenclatura mais unificada, né? Agora, o que vigora, o que predomina, sem sombra de dúvida, é norma culta e norma padrão. O que acontece é que no Brasil, muitas vezes, e entre especialistas, professores da escola básica e mesmo de professores universitários, essa nomenclatura é muitas vezes confundida, tratada como norma culta, norma padrão, tratadas como sinônimos, e linguistas como o Marcos Bani e como o Carlos Alberto Farato têm trabalhado já há pelo menos 20 anos na perspectiva de separá-las. A norma padrão é essa norma elaborada, construída, com uma herança ou com uma base portuguesa, lusitana muito forte e, de certo modo, ou de em muitos modos, né, artificializada, com pouquíssimo, com muitos elementos que não condizem com o português que realmente é falado e também escrito no Brasil, né? Quando eu falo escrito, também é uma generalização. E a norma culta seria o termo que o Faraco e Banho têm atribuído aos usos cultos escritos que não necessariamente condizem com o que é prescrito em gramáticas normativas, certo? Além disso, o uso de estándar precisa ser mais bem avaliado, porque do modo como se tem utilizado no programa de estandardologia, a gente tem entendido que é mais amplo, né? Inclui elementos como a ortografia, que quando nós falamos de norma padrão, não, a gente não enxerga desse modo, né? A ortografia não é um elemento da norma padrão, já que no Brasil é um elemento legislado, um elemento lei, norma, algo que diferente da norma padrão, que não tem, que é como o João Lagari já apresentou em outros vídeos, aliás, em outros vídeos não, em vídeo anterior, é algo autoral, é algo que não é institucional, diferente da ortografia. Então, a gente tem algumas nuances aí. Não há a figura de uma academia como a RAI, que cuida das duas coisas, né? De elementos, por exemplo, sintáticos, morfossintáticos e também ortográficos, né? Então, nesse sentido, padronizar, normatizar, normalizar, estandardizar são empregados indistintamente no Brasil. Eu diria que padronizar, normatizar, sim. Normalizar é interessante, porque no contexto catalão e também em outros contextos da linguística, da sociolinguística feita no Estado espanhol, tem outro sentido. Aqui no Brasil, muita gente usa normatizar e normalizar como sinônimos. A gente tem tentado também desambiguar isso, e estandardizar é praticamente uma novidade. Então, vamos passar para o elemento específico. Não, antes disso. Bom, aqui eu só coloquei um exemplo de uma pesquisa que o Marcos Banho fez, aliás, de uma publicação que ele fez em 2015, e nessa publicação ele faz referência a uma pesquisa que ele fez e publicou em 2013, mostrando, aqui vocês podem ver, ó, pelo menos 21 termos
elementos terminológicos que, de algum modo, fazem referência a isso que nós estamos chamando de padrão. Alguns não fazem, a nosso ver, o menor sentido, né? Por exemplo, a gente pode olhar aqui no uso, no item 15, variação padrão. Em algum momento aqui entra pronúncia padrão. É claro que aí a gente está falando de algo sonoro, fonético, fonológico, né? Enfim, uma infinidade, ó, língua culta, língua formal, língua oficial, né? Não condiz, língua padrão. Observem que língua, linguagem, modalidade, norma, muitas vezes aparecem em livros didáticos. Eu não acho que eu peguei essa informação. Essa pesquisa foi feita, um rastreamento que ele fez em livros didáticos, né? E encontrou essa imensa variedade de termos para, em tese, se referir à mesma coisa. Inclusive o termo uso, que aparece aqui no 13, no 14 e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar para o elemento específico da nossa fala. Vou começar com um exemplo da mídia brasileira, no quadro E aí, professor? Eu vou passar pequenos vídeos e interrompê-los para fazer alguns comentários em relação àquelas perguntas iniciais que eu já fiz, tá certo? Vamos lá, primeiro. Vocês sabiam que o professor também é mágico? Ele trouxe a mágica aí pra gente. Mostra aí, professor. Preste atenção, Naira. Vamos lá, Mr. Tá vendo? Tô vendo, cadê? E agora? Que isso? Mas você trouxe essa mágica para falar pra gente que tem truques também na língua portuguesa. Existem truques para que se evitem os erros grosseiros. E aí, professor? Bom, faço a primeira pausa justamente para comentar alguns itens que são muito comuns nesse tipo de iniciativa. Por exemplo, essa tentativa de transformar um momento de correção em algo lúdico, né? Esse elemento da mágica no começo, de certo modo risível, né? Para dizer que, assim como ele é capaz de fazer um truque, ele também pode ensinar truques para que você não erre, para que você não caia em incorreção linguística. Outra coisa importante e interessante também, que acontece com recorrência, é esse perfil do professor sabelotodo, professor que alguém que está lá com os livros, numa biblioteca, que abre o livro, alguém que quase que estaria acima do bem e do mal, né? Assim a gente pode dizer. É muito recorrente esse perfil ou esse tom empregado em quadros como esse, né? Como eu já disse, esse quadro é aqui da TV local capixaba do Espírito Santo. Vamos ver qual é o elemento gramatical abordado. Vocês sabiam que o professor também é mágico? Ele isso, mas você trouxe essa mágica para falar pra gente que tem truques também na língua portuguesa. Existem truques para que se evitem os erros grosseiros. E aí, professor? Um dos erros muito comuns é o emprego de onde, não é isso? É isso aí, Naira. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos ver se o pessoal de casa sabe qual a frase correta. É difícil conviver em um ambiente onde as pessoas não se respeitam. Ou, durante a reunião, houve um momento onde todos se manifestaram. O que está correto? Qual a frase correta? Letra A. Na letra A, o antecedente do onde indica o lugar, por isso a frase está correta. Na letra B, o antecedente do onde não indica lugar, por isso ela está incorreta. Certo. E qual é o truque para a gente não errar? Porque na hora da prova, às vezes, todo mundo nervoso, né? É isso aí, Naira. Qual o truque para que se evite o erro grosseiro? Basta trocar o onde pela expressão em que. É difícil conviver em um ambiente em que as pessoas não se respeitam. Letra B, durante a reunião, houve um momento em que todos se manifestaram. Aí não tem erro. O segredo, o truque, é trocar o onde pelo em que. Aí a mágica do português. Continuando, tem mais um truque.
Bom, interrompendo então esse primeiro truque, é importante observar que o item selecionado pelo professor, né, pela reportagem, é do uso de onde e aonde, ou em que, do relativo, né, no português. Os dois exemplos, os dois usos são perfeitamente, poderiam ser perfeitamente aceitáveis por essa chamada, né, norma padrão, porque é de grande difusão no Brasil e, além disso, ocorre tanto na escrita culta quanto no que a gente chama de falar, de um falar culto, certo? Por outro lado, isso é o que o Carlos Alberto Faraco vai chamar, nos seus textos, de norma curta, né? Não há fundamentação, uma explicação mais profunda, não há um apoio numa pesquisa para se dizer por que a primeira e não a segunda. Apenas a questão do antecedente ser locativo ou não, né? Vamos ver o segundo elemento. Sim, aqui, né, professor? Vamos lá. Qual que está correto aqui, né? Nunca houve um problema entre eu e você, letra A. Letra B. Nunca houve um problema entre mim e você. Qual a frase correta? Aposto que muita gente falou nunca houve problema entre eu e você. Mas está certo, professor? Não, Naira. A frase correta é a letra B. Nunca houve problema entre mim e você. Mas e aí, para o pessoal não errar, não ficar em dúvida? O truque é, se a pessoa não souber qual a alternativa correta, trocar o entre eu e você, o entre mim e você, por nós. Entre nós. Entre nós. Ok. Trocou por nós. Tá sempre certo. Então, Português eu posso tem muito dizer né? isso, Naira. Eu posso dizer, nunca houve problema entre mim e você. E também eu posso dizer, nunca houve problema entre nós. Na dúvida, diga nós. Ok. O quadro finaliza com esse segundo elemento, que é bastante combatido também pelo ensino escolar. Em algum momento, a jornalista fala, a repórter fala em prova, né? É o que o Marcos Banho chama de comandos paragrammaticais, ou seja, você tem aí todo esse elemento midiático, todo no Brasil, com a questão dos concursos públicos que cobram dos candidatos um conhecimento rígido de norma padrão do português e uma repetição mecânica sem reflexão, uma repetição mecânica sem que isso tenha a ver com os usos reais da língua no cotidiano, né? E aqui também entra em questão um elemento do português brasileiro importante, que é uma visível alteração no nosso quadro pronominal, que não é considerado nessa apresentação, né? Vamos para o próximo. Ainda desse quadro. Olha só, gente, essas sugestões de hoje foram de um amigo do TN, é o professor Valente, ele é professor aposentado da UFES. Vamos lá, professor, ajudar? Olha só, hein? Tô vendo aqui essa menininha linda, toda magrinha. Se a gente tivesse que falar assim que ela é muito magra, como vocês acham que a gente poderia dizer? Magríssimo, né? Magríssima, magérrima ou macérrima? A letra B, magérrima. Magérrima, elegante. O que você acha? Correto, letra B, magérrima. Magérrima. Vamos saber? E você acha que é o quê? C. C, macérrimo. E aí, professor, o que está correto? E aí, professor? Meninas, magro em latim é macer. Macer, mais rimo, eu tenho macérrimo. Então, a forma correta é macérrimo. No caso de vocês, ou no caso dela, macérrima. Apesar, é estranho porque poucas pessoas dominam a forma correta. Então, a forma magérrima está errada. Então, o que será que surgiu, né? Magérrima. Observem que, tanto no vídeo anterior como nesse, o emprego de correto, de certo, está sempre presente no discurso. No vídeo anterior, ele chegou a usar o termo grosseiro, né? Ele mesmo deixa de fazer uma concordância nominal lá, mas se coloca como uma figura capaz de mostrar sempre
o que as pessoas devem fazer com a sua própria língua. E nesse quadro agora, na parte inicial, o uso de um termo, de um superlativo erudito, né? E ele recorre a conhecimentos diacrônicos para poder justificar algo que, do ponto de vista do usuário, são poucas as pessoas que vão ter esse tipo de informação. Enfim, a relação entre o que ele usa como argumento para a fundamentação tem bastante desconexão ou incoerência. Todo fala, né? Magríssimo, ou no caso magríssimo, vocês podem usar, mas no ambiente informal. Magérrima não. Com o tempo, provavelmente, essa palavra vai ser dicionarizada e as pessoas poderão usá-la normalmente. Mas, por enquanto, para efeito até de concurso público, vale macérrimo. Outra pausa para mostrar como ele chama a autoridade do dicionário, quer dizer, se está dicionarizado, você pode usar, se não está, esquece. E o comando paragramatical aí, novamente, a exigência, a possível exigência desse tipo de conhecimento numa prova de concurso público, de oposições. Olha só, gente, essa sugestão... A palavra vai ser dicionarizada e as pessoas poderão usá-la normalmente. Mas, por enquanto, para efeito até de concurso público, vale macérrimo. Vamos ver agora o próximo. O meu óculos tá aqui, né? Como que a gente fala? Ou os meus óculos, mesmo se referindo a um óculos só. Quanto a esse objeto, vocês sempre vão dizer os meus óculos. Sempre usem no plural, óculos. Jamais no singular. Ok, por que, professor? Os meus óculos. No caso, há duas lentes. Duas lentes. Então, Isso. Os meus óculos. Vamos esquecer? Não, né? Vamos lá, e agora, hein? Minha costa, minhas costas, ou tem gente que fala descosta. Só tem uma costa. Aí a gente fala costas. Eu falaria minhas costas. Você acha que eu Falava as minhas costas. minhas costas? E aí, professor, descosta, alguém fala aqui? Não. Ah, então tá bom. Vamos lá, professor. Bom, costa no singular significa litoral. Costas, no sentido de dorso, sempre no plural. Então, no sentido de dorso, sempre digam costas, ou seja, minhas costas. Jamais minha costa, porque costa no singular significa litoral. Ok. Obrigada, professor. Gente, obrigada, tá? Obrigadão. Tchau, tchau. Então, observem novamente que todo esse aparato, todo esse discurso apresentado carece, não tem uma explicação mais profunda, científica, é uma mera repetição de algo antigo, de um ensino calcado na sinonímia. Ensinar português é ensinar gramática, e isso vem disfarçado ou travestido de uma suposta alegria, descontração, e, de certo modo, algum constrangimento do público ali que foi selecionado para participar. Agora eu vou mostrar três exemplos da rede social TikTok com o mesmo teor. Aqui eu vou passar um rápido para o tempo, para a gente avançar um pouquinho aqui em relação ao tempo, né? Mas observem que também há a tentativa de uma descontração aqui, de uma encenação, mas o discurso não faça, não diga, está errado, está incorreto, e isso contribui para a manutenção do que a gente tem no Brasil, de uma baixa autoestima linguística, de que eu sempre falo um português equivocado, português errado, e que esse correto está em algum lugar inatingível ou mesmo inacessível. Érica, até na piscina, tu não larga esse telefone nunca. Depois que ficar digital influencer, tu não sai de rede social, é o tempo inteiro isso, me dá um pingo de atenção. Mas essa é minha profissão. Tu já me conheceste assim. Entre eu e você sempre houveram essas discussões. Tá demais já, Zanda. Égua! Que isso? Mestre dos matos. Estão em todos os lugares. Ok. Vocês querem discutir, discutam direito. Entre mim e você sempre ouve
não aceitam o pronome é tu, aceitam o pronome oblíquo, porque ele é complemento de verbo. E tem mais, verbo haver, no sentido de existir, é sempre impessoal, sempre terceira pessoa do singular, entendeu? Meu Deus, José Roberto, essa tua mãe impregna. Então, muito bem. Aqui a gente tem uma repetição desse padrão. Observem que ela usa, né, não aceita, não é algo que não aceita, algo etéreo que não aceita a preposição, não aceita tal coisa. E algo importante é o uso de haver, o uso de ter no lugar de haver, e no português brasileiro, no campo do haver, no campo do haver existencial, e o que faz com que muitas vezes, por hipercorreção, o falante brasileiro faça pluralização do verbo haver. Enfim, uma série de elementos, novamente, da imposição de um conjunto de regras que, para muitos brasileiros, soa e parece artificial, mas que, diga-se de passagem, tanto no quadro "E aí, professor?", como nessas pílulas do TikTok, muitas pessoas agradecem, né? Falam que bom que você me mostrou como é o correto, agora eu aprendi, agora eu vou colocar em prática. Tem essa faceta também, mas isso é herança, sem sombra de dúvidas, de um ensino de língua portuguesa nas escolas, que se mostrou desse jeito, dessa maneira, e as pessoas introjetaram que elas precisam mesmo essa reação se justifica muito em função do histórico de ensino de língua portuguesa que elas tiveram, né? Vamos ver o próximo. Érica, até na piscina. Vou a São Paulo? Vou em São Paulo? Vou para São Paulo? O verbo ir com a preposição a, vou a São Paulo, expressa permanência curta. Dá a ideia de que irei hoje e voltarei no máximo amanhã. O verbo ir com a preposição em não se usa no caso de deslocar de um lugar para outro. Então, está incorreto dizer que vou em São Paulo. O verbo ir, usado com a preposição para, expressa permanência longa, dá a ideia de que estou indo para morar. Bom, aqui nós temos um caso de, como também aconteceu no anterior, que eu esqueci de comentar, de uma pronúncia irreal, uma pronúncia mecânica. Esse São Paulo, esse jeito de pronunciar com todos os es, os, iniciais e finais, bastante artificial, para quem fala português brasileiro. Essa pessoa, né, esse professor de português, deslegitima, desconsidera o uso da preposição em com verbos de movimento, algo que na norma padrão realmente aparece como não aceitável, mas que é de largo uso no Brasil, né? E sem contar que vou a e vou para, nesse deslocamento com um complemento circunstancial de lugar, o entendimento de se vai haver permanência ou não no Brasil é também regional. Não há, do ponto de vista cognitivo e do processamento, a garantia de que todos vão entender que ir a ou ir para, qual é o que vai significar um movimento transitório e um movimento permanente de ir para morar, né? Vamos passar para o próximo. Esse vai falar de um elemento diferente, vai falar de ortografia, né? O que nós estamos separando aqui do que da chamada norma padrão. Mas vale a pena também pela não fundamentação e também pela repetição do modelo de pílula. Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou dar dicas especiais para que você não erre mais entre X ou CH. E vão 3 dicas para você não se confundir mais. A primeira dica é após a sílaba inicial em. Exemplo, enxaqueca, enxame, enxugar, enxoval. Aí você vai usar o X.
A segunda dica, também com X, é após a sílaba inicial. Aqui a gente vê, né, uma série de dicas para memorização, para ortografia. Ele, bem, na primeira que ele indica, já desconsidera também o em com uma posposição de elementos derivados. Por exemplo, se houver palavras derivadas de cheio, como encher e enchente, né? Isso entraria na lista das exceções, né, dos professores de português. Mexer, mexilhão, mexerica. A terceira dica também do X é após ditongo. Vamos relembrar aqui o que é um ditongo. É um encontro entre dois fonemas vocálicos, entre duas vogais. Exemplo, ameixa, o L escreve X. Feixe, E-I e X. Feixe, peixe, caixa, A-I-X. E o CH? Se não é com X, automaticamente é com CH. Todas nos comentários. Curte e me segue para mais dicas. E aí na generalização final, ele não prevê o X inicial, né? Quer dizer, em todos os outros casos, nós vamos escrever com CH, o que a gente faz com as palavras que começam com X? Né? Isso não é contemplado na explicação. Eu gostaria de salientar que, por mais que esses programas, essas pílulas sejam, em muitos casos, bem recebidos pela população não especializada, né, como eu já disse, que ficam agradecidos de receberem essas dicas e essas informações, a nossa problematização aqui é porque a repetição, como é que a repetição desse modelo contribui para a manutenção da deficiência de educação linguística no Brasil, da manutenção de uma autoestima linguística baixa no Brasil, no sentido de o sentimento linguístico do brasileiro ser de falar recorrentemente, permanentemente, um português que merece reparos, que precisa de correção, que não é o ideal, certo? Falta, então, essa consciência de hibridismo de normas, de que há contínuos, há situações nas quais determinada variedade ou modalidade vai ser ou deve ser empregada, etc. Fala, galera! Agora vamos para a mídia galega. Eu vou me atrever a falar um pouco disso, né? Espero que no debate isso seja mais bem aprofundado. Eu chamo a atenção, então, para o quadro Digo-te Eu. É um quadro do telejornal da TUBH, em horário nobre. E tem a presença também no YouTube, no Instagram, no Twitter e no TikTok, como eu já havia mencionado. O quadro começou a ser produzido em janeiro de 2020. Eu estava em Santiago de Compostela, então eu acompanhei o início dessa iniciativa, né, midiática. Começou em janeiro de 2020 e até o momento foram produzidos mais de 400 episódios, todos eles disponíveis, né, nas redes sociais. No YouTube, por exemplo, você encontra toda a apresentação em cadeia. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido e o que perpassa essa apresentação, esses quadros de maneira ampla e generalizada. Cada um tem as suas particularidades. Em nem todos os episódios acontecem esses três elementos que eu estou colocando ao final, mas é algo que é uma espécie de fio condutor. Qual é o fio condutor do Digo-te Eu? É um discurso que busca legitimação na Real Academia Galega, a RAG, e no Instituto da Língua Galega, o ILGA. Ou seja, os instrumentos e dispositivos normativos e de standardização da academia e do Instituto são recorrentemente mencionados para alicerçar a argumentação, a explicação, se eu puder dizer melhor, da apresentadora. O tempo inteiro há uma tentativa de afastamento do castelhano, do espanhol, e sempre que possível há comparações com o português, predominantemente com o português europeu, português de Portugal. Com o nosso, raramente aparece lá
o quadro coloca bandeirinhas, né? A bandeira de Portugal, a bandeira do Brasil, para fazer essa comparação. Antes de mais nada, essa comparação entre a mídia brasileira e a mídia galega precisa ser bem relativizada, matizada, né? Por quê? Porque nós estamos falando, no Brasil, do português, língua majoritária, que apresenta uma espécie de situação quase que diglóssica, no sentido de que a gente tem uma norma abstrata, artificial, de usos muito específicos e que em muitos casos não corresponde com os usos populares, né? E, no caso agora da mídia galega, esse afastamento do castelhano e do espanhol e essa comparação em português tem muito a ver com a situação do galego dentro do Estado, ou seja, a Galícia, né, numa situação de bilinguismo, e o galego como língua minoritária ou minorizada dentro do Estado espanhol. Então, é preciso sempre haver essa relativização dos termos comparativos, tá bem? No fim das contas, onde eu quero chegar com isso tanto no contexto brasileiro como no contexto galego, por mais que as intenções sejam boas, se assim a gente puder dizer, né? Que similaridades, que semelhanças existem no tratamento, na apresentação da norma oficial, da norma padrão, e como esse discurso é elaborado e apresentado. Então, vamos ao primeiro digo-te eu. Non digas a enruga é dela, porque non se admite enruga no galego estándar. O correcto, correctísimo, é dicir engurra. A engurra é dela, é engurrarse. Soa un pouco a enguarrarse, non? Así, se vou ao súper, podo comprar un tratamento anti-engurras. E se non quero sair ca camisa engurrada, vou ter que pasarlle o ferro. Unha última cousa. O dicionario da Real Academia Galega sí que admite a palabra arrugar, pero non a recomendo. Apuntamento lusófono. En portugués a palabra correcta é ruga. E sí que se pode dicir enjugar. Digo cho eu. Bom, vocês puderam ver aí nessa primeira apresentação alguns dos elementos que eu mostrei no início, a recorrência à autoridade linguística galega e, no final, uma aproximação com o português, né? No caso, o português europeu. Sim. Non digas olvidar, nin olvido, nin olvidadizo. Todas... Aqui vocês percebem uma clara fuga, separação do castelhano. Estas formas e as súas variantes son incorrectas en galego, así que xa as podes borrar da cabeciña. Olvidar dice esquecer, olvido dice esquecemento e olvidadizo dice esquecedizo. O dicionario da Real Academia Galega recolle esquecer, pero non esquencer, así que esquece o N de esquencer. Esquecer podes esquecer de moitas maneiras. Atende, porque podes dicir a mesma frase ata de varias formas diferentes, e todas correctísimas. A clásica. Vaya, esquecín o teu número de teléfono. A revirada. Vaya, esqueceme o teu número de teléfono. E a reflexiva. Vaya, esquecínme do teu número de teléfono. Por certo, esquecerse de algo tamén sería desacordarse. Así que tamén sería correcto dicir... Vaya, desacordeime do teu número de teléfono. Outra vez. Non me digas que non tes alternativas ao olvidarse, que é incorrecto. Espero que o capítulo de hoxe non caia no esquecemento. Digo cho eu. Então, observem que, mesmo com a apresentadora, né, a Esther, tem toda uma descontração, muito alegre, sorridente, e aí isso que é interessante observar no contraste com não fale, não diga, diga como eu estou falando, digo eu estou te dizendo, digo eu, né? Vamos para o próximo. Non digas olvidar. Vamos tentar de novo. Acho que agora sim. É o mesmo doado que fácil. Ai, que pouco me vai durar este capítulo. A resposta é sí, tanto dá doado que fácil. Digo cho eu.
Era broma. Alguna cousa poderemos contar máis, non? Para empezar, doado, co significado de fácil, é unha palabra exclusiva do galego. Non existe nin en castelán nin en portugués. O máis parecido que hai en portugués é dado, que pode significar barato ou mesmo gratuito. E doado en galego ven de doar, de dar. É algo que che ven doado, dado ou regalado, é algo fácil. De aí che ven o conto. Xa o dicía Rosalía. María, eu son mozo, pedir non me é dado. Se non lle era dado facer algo, é que moi fácil non lle debía ser. É unha cousiña máis. Igual que podes dicir facilmente, tamén podes usar doadamente. Agora sí, dígocho eu. É interessante observar também que nesse vídeo a gente tem a recorrência à literatura, né? Toda a simbologia que Rosalía de Castro tem para o galego e no contraste com o português falado, aliás, com a normatização do português brasileiro, uma das críticas que mais se ouve, mais se faz, é justamente a fundamentação das normas brasileiras com base na literatura do século XIX, muitas vezes portuguesa e, vez ou outra, com algum autor brasileiro, né? Mas com clara inspiração portuguesa. Vamos tentar passar para o próximo, creio que último. É o mesmo doado do que fácil. Não. Que pouco. Agora acho que sim. Bueno. Non digas bueno. Pero iso é posible. Bueno. Efectivamente, estamos ante o castelanismo máis presente na lingua galega, con diferenza abismal. Bueno. Pero non só na lingua galega. En catalán e mesmo en euskera é habitual escoitarmos o bueno en medio das conversas. A ver, bueno, galego non é. Non figura en ningún dicionario. É unha palabra que na medida do posible deberíamos evitar. Bueno, non digas bueno. Ben, vaya, sempre se pode, é unha palabra que na medida do posible deberíamos evitar. Sempre se pode dicir ben, vaya, aínda que tamén é certo que é difícil adaptar o bueno home bueno. De todos os xeitos, tampouco nos imos fustrigar por soltarmos de vez en cando un bueno na fala coloquial. E logo, non dicimos tamén habitualmente ok ou chao? Pois iso. O que non se pode admitir, e iso sí que é un erro grave, é utilizar bueno en vez de bo, e dicir frases do tipo ese neno é moi bueniño. Aí non, mal. Unha cousa é que a interxección teña un pase na fala coloquial, pero o adxetivo sempre debe ser bo, e o noso neno será así boiño e non bueniño. Dígocho eu. Bom, novamente, guardadas todas as proporções entre o português no Brasil e o galego na Galícia, observem o não diga, o incorreto, erro muito grave. Essas construções discursivas aparecem de forma recorrente e semelhante também. Nesse vídeo, novamente, a gente tem um elemento castelhano muito forte, que é o bueno, e a gente sabe, né, que esses elementos os conectores, marcadores discursivos do castelhano penetram com alguma frequência nas línguas minorizadas do Estado espanhol. Gostaria de observar o seguinte, que por mais que a gente, como cientista da linguagem, observe, né, esses fragmentos de discurso autoritário, para mim, essa pílula galega foi importante, porque eu aprendi bastante coisa a respeito do galego, e depois eu procurei problematizá-las, né? Já finalizando aqui a apresentação, então eu deixo a seguinte questão, né? E para fomentar o debate do próximo dia 22. É uma pergunta que eu vou deixar em aberto. É possível normatizar ou estandardizar sem autoritarismo? Né? É um exagero essa pergunta? Não sei. Espero que nós possamos debater a respeito na sessão. Tudo bem?
Aqui, então, eu coloco algumas referências que não só norteiam isso e dão suporte a essa apresentação, como ao meu trabalho de pesquisa. Obrigado pela atenção, gracias, muchas gracias, e até o debate.